para sempre. Abra comigo rapidamente. Aleluia! Só o pessoal da frente que entendeu, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 33. Vai dar certo. Pobre não tem um dia de paz. Fernanda, estragou, viu, filha? Compra outro. Tô brincando. Mateus capítulo 6, a leitura principal está no verso 33. Amém? Diz assim, Evangelho de Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Irmãos, eu já posso sentir a presença de Deus nessa noite. Existe uma graça, um ambiente de liberdade nessa noite, e nós iremos aproveitar dessa presença gloriosa, desse ambiente profético. Quantos estavam aqui domingo? Glória a Deus. Os 5 cultos foram extraordinários, mas algo especial, particularmente comigo, aconteceu aqui no último culto. Quem estava aqui levanta a mão. Glória a Deus. Quem não estava vai ficar sabendo. Preciso compartilhar com vocês. Já havia praticamente terminado o culto, e Deus me tomou em uma palavra de sabedoria, uma palavra profética específica aqui nessa noite, naquela noite. E durante o momento Deus me trouxe uma visão. Eu vi um homem magro na visão, que havia um mês sofrido um acidente de carro. Talvez você está aqui, Pablo? Se você estiver aqui, manifeste, meu filho. E nessa visão, esse homem sofreu um acidente, e Deus estava trazendo livramento para ele. Era o que Deus já estava falando com ele, através de outras pessoas também. E durante aquela visão, Deus pediu para que eu entregasse para o Pablo, para aquele homem que eu ainda não conhecia, de que ele não mais seria um vendedor de drogas. E todo aquele acidente era circunstancial. Diante da vida que ele estava vivendo, Deus já havia preparado um escape, mas que seria talvez a última oportunidade. Deus permitiu esticar a corda sem arrebentar. E aí eu entreguei a palavra, irmãos. E normalmente palavras muito específicas, ainda que sejam proféticas, e nós tenhamos uma impressão no nosso espírito, ainda que o profeta do Novo Testamento não tenha aquelas mesmas características oriundas do Antigo Testamento, mas ele apenas aponta um caminho. Eu confesso que eu senti receio enquanto eu entregava essa palavra, porque afinal eu entregava para a igreja inteira ouvir, diante das câmeras. E no Antigo Testamento, eu não sei se você sabe, mas todas as vezes que um profeta falava na primeira pessoa em nome de Deus, se aquela profecia não se cumprisse, como ordenança de Deus, ele tinha que morrer, para que servisse de exemplo, para ninguém usar o nome de Deus em vão. Obviamente que na perspectiva da nova aliança, o que nos faz compreender é, o profeta, ele pode apontar parcialmente o caminho daquilo que as escrituras já nos apontou. Ele é levantado por Deus para despertamento, para trazer uma palavra de conhecimento, talvez algo do seu passado, para que você nesse tempo, de forma incrédula, possa compreender que os olhos do Senhor estavam sobre você.
e que Ele tem um controle de tudo na palma das suas mãos, amém? Mas o profeta também pode trazer uma palavra sobre o seu presente ou sobre o seu futuro. Irmãos, terminamos o culto e me mandaram chamar aqui na frente. E o Pablo chegou, o homem, falou assim: pastor, eu sou o rapaz. E levantou a camisa. Ele estava com uma cinta, uma bala de fuzil que ele tomou, um buraco. Ele falou: pastor, há exatamente um mês, há exatos um mês, eu sofri um acidente de carro. Uma semana atrás, um pastor tinha me avisado. Eu tomei o tiro e ainda consegui andar com o carro depois do acidente até uma emergência. E pastor, tudo isso aconteceu porque eu vendia drogas. Mas hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus. E nunca mais eu serei o mesmo. Irmão, Deus que falou no passado, Ele está falando no presente e vai continuar ecoando a sua voz no futuro. Ele é dono do tempo, Ele é o Senhor, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, nós não estamos desamparados. Você crê nisso? Eu gostaria de compartilhar isso, o meu desejo, porque durante muito tempo, aqui agora apenas uma confissão, eu parei de crer durante muito tempo do meu ministério. As profecias se tornaram obsoletas. Eu quase entrei num período chamado de cessacionismo. É alguém que para de crer completamente nos dons. Irmãos, eu sofria no meu quarto, e em nome muitas vezes de uma boa teologia, eu fui abandonando as minhas origens, o chamamento que Deus havia feito para mim, da forma como Ele me permitia fluir com esse tipo de postura e palavra. E muitas vezes vamos retendo. Quantas vezes Deus me despertou dentro de um ônibus para pregar o Evangelho e eu tive vergonha e medo. Quantas vezes dentro de um trem, metrô, de um avião, Deus me deu uma palavra e eu não tive coragem de entregar. E às vezes esse medo até está atrelado a uma falsa piedade e misericórdia. Mas eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Apenas abra a sua boca, porque Ele quer falar através de você. Deus quer te usar. Você está no culto fé, você veio para ter uma fé esticada. Você não será mais o mesmo. Você viverá o sobrenatural de Deus. Deus ainda vai usar você para ser um canal e um instrumento dele na vida de tantas pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixou aberto aí? Eu quero falar sobre o tema não ande de tanque vazio. É o tema da mensagem dessa noite. Você pode repetir? Não ande de tanque vazio. Mais uma vez, não ande de tanque vazio. Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Me permita orar por todos nós essa noite.
Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Oramos para que o Senhor possa nos chacoalhar, nos despertar e nos permitir viver tudo quanto o Senhor tem para nós. Abra os olhos do nosso entendimento e nos faça compreender a beleza da sua grandeza e da sua palavra nessa noite. Jesus, nós oramos para que esse texto salte ao nosso coração, produzindo vida e esperança em nós. Levante nessa noite o abatido, enxuga as lágrimas daqueles que choram. Senhor, coloque de pé aquele que caiu, fortaleça o fraco, sustente o desamparado. Que o Senhor seja a provisão naquele que experimenta talvez um período de escassez. A nossa oração é para que o nome de Cristo Jesus mais uma vez seja exaltado nessa noite. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória. Meus irmãos, quem escreve o livro de Mateus carrega o seu próprio nome. Mateus também outrora chamado nas escrituras de Levi, um cobrador de impostos. E talvez você não saiba, e me permita apenas contextualizar um pouco. Um cobrador de imposto para a tradição era chamado também de publicano, que vem e dá origem da palavra público. Ele era alguém que permitia a cobrança dos impostos públicos estabelecido pelo próprio império. Afinal, para civilizar uma sociedade, é preciso organizar as demandas e as áreas dessa mesma sociedade. O próprio Império Romano, sabemos a essa altura levantado por Deus para civilizar esse mundo em caos e sem ordem. O império que Deus permite perpetuar, permanecer e dominar toda a Jerusalém durante 10 décadas. E Mateus é alguém levantado por Deus, chamado na coletoria. O publicano, na verdade, é um judeu que, a pedido do império, passa a trabalhar para o império para cobrar os impostos dos próprios judeus. Esses homens eram chamados de publicanos, que a essa altura cobrava não apenas os impostos estabelecidos, mas aumentava a carga ainda mais desses tributos, o que permitia com que eles fossem chamados de publicanos, associados a homens pecadores. Eles não tinham vez para o próprio povo judeu, apesar de ter o seu próprio nome do judaísmo. Levi foi chamado em uma coletoria, e Jesus imediatamente chama Levi. É ele que escreve o primeiro livro chamado dos Evangelhos de Mateus. Mas o que eu quero trazer ao meu e ao seu coração é sobre o momento que nós atravessamos ao longo dessa história. Nunca passamos por tanto estresse ao longo dessa jornada. Pessoas cansadas ao extremo. O que ouvimos como palavra de ordem é que o mundo moderno está adoentado psicologicamente. Burnout, síndromes, ansiedade, estafe, cansaço, desânimo e tantas outras coisas semelhantes. O que percebemos em estatísticas são, após período pandêmico, divórcios acelerando. Após período pandêmicos, nunca se teve uma alta taxa de mortalidade em que pessoas, infelizmente,
deram cabo ou ceifaram a própria vida. A questão não é por quê, mas como eu e você podemos, além de ser resposta para outros, avaliar todo o roteiro da nossa história, para que eu e você, diante de uma verdade bíblica, não incorramos em desapegarmos daquilo que deveria nos manter acesos. Uma das principais características de quem atravessa períodos como esses, nebulosos, difíceis, tem como natural o abandono parcial ou completo de uma vida, muitas vezes, de oração. Normalmente, quando atravessamos dias difíceis, a tendência natural é recorrermos àquilo que as nossas mãos podem nos socorrer. É com muita dificuldade que olhamos para os montes. Normalmente, uma das últimas alternativas. O texto que Mateus explica é um período em que pão e água não era tratado de maneira farta na tradição. Escassez. Nem todos tinham o privilégio de desfrutar de uma mesa deleitosa. Nem todos em Jerusalém a essa altura regozijava de boas vestes. Afinal, nesse período, faltava-se em grande parte acesso à água potável ao povo. Faltava a farinha que aquecia as panelas e mantinha de pé uma família. Uma situação delicada. E Jesus, diante dos discípulos, percebe uma necessidade oriunda de uma escolha que eles fizeram. Se eles decidissem por viver uma vida com Cristo, o Império Romano se tornaria o maior algoz, e quem tinha o controle do Estado era o Império. O Império começou a fechar as torneiras, a perseguir os cristãos. Do outro lado, o Sinédrio, que deveria proteger os judeus, mas o que parece que facilitava o caminho a entregá-los aos romanos. Foi a pedido dos próprios judeus que se ouviu em praça pública uma voz ecoando dizendo: solte Barrabás, mas crucifique a Jesus. E Pôncio Pilatos ouvia. É nesse cenário caótico, onde parece pessoas estarem cansadas por busca de sobrevivência. Outros passaram da estação da sobrevivência, agora estão experimentando prosperidade. Mas talvez se fizéssemos uma pergunta: quantos estão experimentando prosperidade? Talvez alguns corajosamente levantariam as mãos, e isso é maravilhoso. E se eu perguntasse também, quantos estão em dias difíceis? Uma outra parcela. Mas talvez se eu perguntasse, quantos estão cansados? Muitos levantaria a mão. Porque administrar riqueza dá trabalho, não tê-la dá trabalho. E Jesus sabia bem a facilidade do coração do homem em se inclinar aos extremos. O texto está nos ensinando algo precioso. Primeiro, que Mateus diz para nós sobre necessidades legítimas. O que nos cansa é que, em grande parte,
Quem não tem o pai rico precisa estudar, mas para isso tem que trabalhar o dia inteiro. E quando se chega numa sala de aula, a aula de sociologia, já cansado, estresse durante o dia inteiro, e isso faz a gente repensar se vale a pena ou não. Mas já que queremos ser e viver uma vida extraordinária, nós avançamos em mais um desafio, entramos em grandes negócios, o que consome também a nossa energia, o que faz a gente preparar para a nossa família o melhor. Para isso, nós damos tudo para ter a reunião familiar no lugar onde era o sonho familiar. Mas aí começa talvez alguns problemas. É que no dia que deveria ter comunhão, o estresse já tomou tanto o nosso coração, que no lugar da comunhão, e em nome de manter tudo isso, negociamos alegria, prazer, deleite, desfrute, compaixão e tantas outras coisas. Na verdade, o carro é bonito por fora, mas talvez o tanque está vazio. E Jesus diz algo necessário. Ele disse, a partir do verso 25, olha aí, vocês estão aqui? Uma preocupação para nós. Portanto, eu digo, não se preocupem com as próprias vidas. Como declarar isso para uma geração que não quer perder o controle de nada? Nunca se teve uma geração tão tecnológica, protegida de dados. Irmãos, nós temos uma senha que protege o lugar onde guardamos as senhas, onde tem uma senha que nos dá acesso a uma senha geral. Como falar de confiança e fé para uma geração que corre aceleradamente? Não há problema nisso. Você só não pode assumir uma corrida sem saber se o combustível vai chegar até o destino. E tem gente que só foi, e no meio do caminho sacrifica a família para completar a corrida, porque não preparou para encher o tanque antes de ir. Vocês estão aqui? Preste atenção. Portanto, não se preocupem. Deus não está dizendo assim: viva a vida do jeito que você quiser. Não. Deus está dizendo: a vida é importante, mas existe algo mais importante que a sua própria vida. O quê? O chamado que eu tenho para você. Olha isso. Tiago, não faz sentido. O chamado é mais importante que a minha vida? Na galeria da prioridade, sim. Porque essa vida que desfrutamos, vivemos na terra, é importante, mas não mais do que ela vivida na eternidade com Cristo. Por isso, Ele está dizendo assim: pode viver, dê o seu melhor, mas marque a vida de alguém, transforme a vida de alguém, seja um canal na vida de alguém, para que, como você vai viver comigo na eternidade, faça com que alguém suba também junto com você. Mas como é que nós vamos fazer isso, se o nosso tanque Jesus está explicando para os discípulos: calma, eu estou
no controle. Você está achando que suas contas pegaram Deus de surpresa? Você está achando que o problema que você está atravessando no matrimônio, para Deus é algo que não pode ser resolvido? Talvez Deus está dizendo para você: na hora que acalmar, eu começo a entrar. Na hora que você descansar, eu começo a agir. Não tem como dois entrar dentro da história. Ou eu entro para transformar, ou você se levanta para bagunçar ela. Você decide. Se você senta, eu levanto. Se você levanta, eu sento. Já que você quer o controle, então siga. Mas se deixar na minha mão, não vai te faltar nada. Nada. Mas pegou? Alguém pegou aqui, pegou. Olha isso aqui. Quem deu o carro? Deus. O destino? Deus. Mas quem enche o tanque? Eu e você. Entendeu? É Ele que quer que você chegue, mas sozinho não. Porque céu não é lugar para eu e você morar de exclusividade. Lá não tem um triplex só para você. Lá é para morar aqueles que não desistiram do caminho, que pararam para encher o tanque e que não sacrificaram os da casa, os amigos e muito menos os familiares em nome dos tesouros terrenos. Lá é para quem entendeu: os tesouros terrenos são importantes, não mais do que os celestiais. O ouro é importante, mas não mais do que a rua de ouro que estará na Jerusalém. Então é hora de parar para encher o tanque e nunca mais olhar para trás. Quem não está querendo que você pare é Deus. Mas Ele não vai descer para encher o tanque por você. Ele não vai ter que vir todo dia. Vamos, filho, vamos, ora. Não, vamos, filho, todo dia. Gabriel, vai lá, desce lá. Parece que ele não está querendo ir no culto hoje, né? Convence ele. Não. Vai lá, avisa que ele tem que fazer seminário. Não. Irmão, você está achando que Deus é babá? Deixa de ser bobo. Deus é Pai, Senhor. Quem depende dele para se manter na história é a gente, e não o dono dela para continuar sendo Deus. Quantos estão aqui? Outro ensinamento: se Ele te prometeu, fica tranquilo, não se preocupe. Irmão, tem gente perdendo cabelo, com mancha no corpo, estresse altíssimo, não dorme, não come ou não para de comer. Isso é muito triste. O que nós estamos vivendo, em grande parte, é performance. Está tudo certinho, irmão, do lado de fora, mas às vezes está vazio do lado de dentro. Casamento às vezes fachada. Irmão, eu não estou te denunciando não, porque tem hora que a gente, para não deixar as coisas piorar, o filho está morto, mas a gente fala assim: está tudo bem. É a conta de chegar em casa hoje, comer o restinho da farinha e morrer. Eu sei que tem hora que a gente age assim, mas Deus está querendo mexer aí dentro. Deixa
eu te encher, para você nunca mais parar. Eu não quero que você corra, eu não quero velocidade, eu quero intensidade, resiliência, perseverança. Irmão, o que tem de gente que já passou na minha frente, que já foi, irmão, Deus abençoe, a gente encontra lá, vamos chegar junto, mas eu não vou parar, eu não posso ficar adoentado, perdendo a oportunidade de desfrutar do que Ele está fazendo agora, senão eu sempre vou viver do amanhã. É hora de parar. Para no graal da caminhada da fé, meu filho, toma um cafezinho, relaxa, desfruta dessa esposa maravilhosa que Deus te deu, desfruta desses filhos, é rapidinho que passa, daqui a pouco está indo embora, dando tchau, e lá vai a síndrome do ninho vazio. Então aprenda a gozar, a desfrutar, a deleitar, enquanto o tanque está cheio. Seja intencional, não se preocupe, que da sua vida é Ele que cuida. Irmãos, Salomão disse assim, que um abismo atrai o outro, e o homem nunca se cansa de desejar. E pensa no homem que teve tudo. Aí depois ele escreveu um livro e falou assim, ó, no final, vaidade. Debaixo do sol, tudo que eu vi, vaidade. Quantos estão entendendo isso? Não corre, mas também não pare. Amém? Avance. Vai para cima. Glória a Deus. Ele diz assim, não se preocupe com o que há de comer. Como é que faz isso? Pergunta, como é que faz isso? Como é que você fala isso para um pai de família? Não preocupa não. Como é que você fala para um cara que começou a empreender agora, vendeu até o menino para fazer o aporte financeiro? Como é que você fala isso? Porque isso não é para ser falado, isso é para ser vivido. Jesus está dizendo para os discípulos assim, eu sou o pão da vida. Se vocês comerem desse pão, a fome será outra. Porque quando você coloca Jesus como prioridade, Ele alinha as prioridades que eram prioridades na sua vida. Não pegou não? Exemplo, eu quero ter isso tudo aqui para aparecer para isso aqui. Jesus fala assim, tenha isso aqui para desfrutar com eles. Então a prioridade muda e o cansaço também muda, porque na caminhada, quando Jesus se torna o centro, o primeiro, até o jeito de caminhar e a direção vão sendo recalculado. Você não busca apenas a fama, você busca o sucesso com aqueles que de fato te conhecem, e não só com os que te aplaudem. Porque senão a gente vira general na mão. Para fora, todo mundo é general. Olha lá vai o general. Mas em casa cheio de lepra. E aquele que não governa a sua casa é pior do que os incrédulos e negou a fé. Jesus não vai te pedir conta da prestação dos seus 1.500 funcionários. Jesus quer saber se você ensinou o seu filho o evangelho, se você foi sacerdote da sua casa, se você cuidou dos seus amigos, se você proclamou a fé para os seus parentes. Vocês estão entendendo? Tem gente de tanque vazio, porque passou a buscar
as demais coisas em primeiro lugar, e depois começaram a buscar a Jesus. Então vai dando resto. Acordou 6 horas da manhã todo dia, participou de todas as lives, mas não consegue ficar acordado num culto. Assistiu todos os cursos, só não concluiu o plano de leitura bíblica do ano até hoje. Irmão, já recebeu o Nobel, mas não conseguiu ver uma apresentação do filho na escola. É o cara, é a mulher para fora, porque em casa o céu está dizendo assim: eu queria te sustentar, mas você não deixa. E o que acontece? Para, estoura, sabe, explode, porque não tem vida que suporta tanta pressão, irmãos. O que vai te manter de pé são os melhores momentos da sua vida, que são cristalizados naturalmente de verdade. Não é as experiências apenas das melhores viagens. Os melhores momentos nem sempre são nas melhores viagens, às vezes são dentro de casa. Mas como falar para uma geração que não para ouvir palavras desse sentido, porque é perder tempo? Vocês estão aqui? Olha só o que Jesus diz: não se preocupem com a comida, com a bebida e com o corpo. É tudo que a gente faz, irmãos. A preocupação em primeiro, não estou dizendo que não deve preocupar. Você deve sim fazer uma boa academia, você deve sim ter um bom sono, você deve sim ser acompanhado. Se necessário for, tomar uns diazepam, um escitalopram, umas Ritalina, vai te ajudar. Está me ajudando. Mas o que adianta uma área só da vida voando e todas as outras parasitando? Tem gente que tudo que tem é dinheiro no bolso, só isso, não deixou um legado, nunca vai ter, talvez porque não quer viver isso, o prazer de ver alguém saindo das drogas, por ele ser testemunho na vida de alguém. Vocês estão entendendo isso aqui? Irmão, a vida é muito maior do que apenas posses. É isso que Jesus está explicando. Pode ter, criatura, vai para cima, é lindo, mas não é tudo. Estão aqui? Glória a Deus. Não se preocupe. Aí Jesus fala assim: não é a vida mais importante do que a comida? Mas peraí, se eu não comer eu morro. Jesus está dizendo assim: mas você só tem que comer porque eu te dei vida antes. Então na galeria da prioridade, a vida é mais importante do que o próprio prazer. Quem sai na frente? Quem não vive por prazer, mas quem entendeu o propósito. Outro, olha só isso. E o corpo mais importante do que a roupa? Vocês estão preocupados com a roupa? Calma.
Olha os lírios dos campos, nem Salomão se vestiu tão bem como eles. Vocês conseguem observar as aves dos céus? Não trabalham, não fiam, mas eu, o vosso Pai Celestial, a sustento cada uma delas. Será que eu não poderia te sustentar também? Não tem gente que abandonou o chamado por causa da ambição. Por amor ao dinheiro, muitos se perderam, ao que diz as Escrituras. O dinheiro nunca foi problema e nunca será. O problema está em como tratamos essas ambições. E Jesus está explicando isso. Observem as aves dos céus. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe com a vida, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? O máximo que a gente pode fazer é prolongar um pouco mais. Mas quem é que pode controlar a existência da própria vida? Irmãos, está na hora da gente abastecer o tanque, parar com essa correria desenfreada. Tem gente aqui que não conversa com a mãe, com o pai tem anos, porque virou um homem de negócios tão importante, que deixou de cumprir o 5º mandamento tão importante: honrar pai e mãe. Tem gente que está levantando os melhores canudos, das melhores faculdades, mas não conseguiu talvez enterrar um parente, porque virou homem e mulher de negócio, e não esteve tão longe como nunca na vida das pessoas. Tem gente que não conversa mais com amigos, a vida dele é com o secretário e com a secretária. Vocês estão aqui? Pode avançar, mas a pergunta é: se pedirem a sua alma hoje, o que você vai dar em troca? A Land Rover? O porcelanato? Os dotes? Isso a terra consome. Jesus está querendo é sua vida, é mudar a sua história, é te fazer nascer de novo. É por isso que Salomão disse: eu quero 1/3 para administrar o que o Senhor me deu. Ele disse: agora sim, Salomão, você entendeu o que é prioridade? Achei que você ia pedir riqueza, mas como pediu sabedoria, além dela, ninguém será mais rico do que você em toda a terra. Tem gente sacrificando o casamento para ser um grande homem extraordinário na plataforma e no Instagram, mas um banana em casa, trata a mulher como se fosse um cavalo, é mentiroso, maldizente, fornicador, só nega impostos, confusão, engana todo mundo. Jesus está querendo é salvar a gente. Estamos maquiando a nossa vida, e Jesus está dizendo para alguns: não vai dar tempo. Se arrependa hoje e agora. Final de ano chegando, conserta com a sua família. Quanto tempo que você não conversa com seu irmão? Tem quanto tempo que você não senta
com seus amigos para rirem, para desfrutarem da vida. Não está dando tempo. Negócios, 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 negócios. O banco está lotado, mas não conseguiu colocar uma pedrinha no céu. Pode ficar de pé no seu lugar. Fala assim: tem misericórdia de mim, Jesus. Busquem em primeiro lugar. Não faça da igreja um network. Não brinque com a fé. Não escandalize o nome de Jesus. Se você está aqui porque Cristo te chamou, diga para Ele hoje: eu quero, Jesus, entregar a minha vida para o Senhor, e nunca mais eu quero ser o mesmo. O maior milagre da vida não foi fazer de um mendigo rico, mas de um pecador justificado. Esse é o maior milagre. É Cristo em vós, a esperança da glória. Não negocie a sua fé. Não venda os seus princípios. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Abandone a vida de pecado. Largue essas outras prioridades que não deveriam ser. E você experimentará a abundância de vida eterna. Feche os seus olhos. Espírito Santo, a sua palavra nos feriu nessa noite. Mas comece a obra em nós. Não há problema, Senhor, na riqueza, mas a nossa maior porção é o Senhor. O Senhor é a fonte. O Senhor é a verdadeira prosperidade. O Senhor é o centro. Jesus, tudo que precisamos é de nos encher do Senhor. Nós estamos correndo para o lugar errado às vezes. Investimos energia, Jesus, tantas vezes no lugar errado. Talvez se gastássemos tanta criatividade na sua obra, talvez se usássemos essa energia para ser resposta na vida de pessoas, talvez já estaríamos experimentando tantas coisas sobrenaturais. Jesus, começa em nós, desperta-nos para esse tempo, sara a nossa geração, endireita as nossas veredas, perdoa os nossos pecados. Senhor, nós temos transgredido e por isso nós clamamos: tem misericórdia de nós.